Fala galerinha ligada no canal, beleza? Meu nome é Fernando, esse aqui é o Zona Mista. A gente tá sentando e conversando com uma pitada de bom humor e um pouquinho de informação para falar com vocês sobre temas do dia a dia. A começar pela seleção brasileira, a gente nesse vídeo vai falar sobre o X da questão. O que acontece com a nossa seleção? Por que nossa seleção chegou nesse estágio de se tornar apenas uma coadjuvante no mundo de futebol? Hoje a gente está atrás de Espanha, atrás de Alemanha, atrás de Argentina, atrás de França, Inglaterra e outras seleções de nível europeu. Por que isso aconteceu? O que tem levado a seleção a chegar nesse patamar? É isso que a gente vai falar aqui, tá bom? A começar pelo nosso presidente, Edinaldo Rodrigues. Tá? O presidente Edinaldo Rodrigues, ele teve a sua votação por aclamação. Ele foi reeleito na última segunda-feira. Não existia data melhor para o Edinaldo conseguir essa votação, essa aclamação, como ele foi aclamado e aceitado por todas as confederações, todas as federações de futebol, porque no próximo dia a gente tinha um Brasil e Argentina e os holofotes iam estar em cima da seleção brasileira. Então a primeira questão que atrapalha a nossa seleção, o andamento da nossa seleção em si, é política, tá? O Edinaldo ele não tem a mínima noção do que está fazendo ali na frente, tanto que se você pega o mandato do Edinaldo e o que acontece ali, né, o Edinaldo ele confabulisa ali junto com a última Copa do Mundo que o Tite treina a nossa seleção. A gente está falando de 2022 ali, onde a gente acaba perdendo para a Croácia nos pênaltis. No ano de 2023, o Tite meio que se desliga, né, da seleção. E no ano de 2023 tem a primeira grande bomba do Edinaldo, que é deixar o Ramon Menezes ali na seleção. Né, ele já tinha algumas experiências, nada em clubes. E o grande problema do Ramon é que o Ramon ele não estava preparado, né, para o desafio que a seleção brasileira apresentava para ele. Não estava preparado. Era alguém caindo de paraquedas ali no momento de instabilidade política. A nossa seleção sofre com os problemas da política da nossa CBF. Tá? E quando ele chega ali, ele não consegue bons resultados. Ele acaba até perdendo para a seleção do Senegal, tem problema com a seleção do Marrocos. Não é um bom período. Né? Passado todo este período, né, a gente até começa a conversar sobre Carlo Ancelotti lá no Real Madrid. Um sonho de treinador para poder dirigir a seleção. O sonho vira pesadelo. Quem chega aqui? Fernando Diniz. Tá? O Fernando Diniz ele não consegue se adaptar à seleção. É uma metodologia do Edinaldo. O que acontece? O Edinaldo ele pega o treinador do momento, coloca lá na seleção e seja o que Deus quiser. Tá? Fernando Diniz ele não teve boas apresentações. Né? Ele teve uma sequência de derrotas, se não me engano, 6 jogos sem vitórias pela seleção brasileira no ano passado, algo que era quase inédito. Finalizando o período do Diniz, que era mais ou menos ali o paraquedas do paraquedas, que era o Ramon Menezes. Tá? Então, quando o Fernando Diniz ele cai da seleção, vem o Dorival. Vem o Dorival no comecinho desse ano. E o Dorival ele já começa num rabo de foguete, porque o Dorival ele tem que enfrentar a Inglaterra, do Gareth Southgate, e a Espanha. Né? E o Dorival ele vai muito bem contra a Inglaterra porque a sistemática, o modelo de jogo aparentava de uma maneira que fosse favorável ao Brasil. Aquele 3-5-2 da Inglaterra acabou sofrendo um pouquinho com o nosso sistema. Né? O Endrick entra, o Endrick resolve a situação para o Dorival, e contra a Espanha a gente tem ali um duelo contra a Espanha que acaba sendo um 3-3, onde nós tivemos aí algumas polêmicas de arbitragem, pênaltis inexistentes ou pênaltis polêmicos dados para a Espanha, né? Gols polêmicos também dados para a Espanha. Aquele jogo que foi em Barcelona não teve a utilização do árbitro de vídeo, não teve o VAR. Tá? E esse é um dos pequenos problemas, um dos que a gente vai citar aqui nesse vídeo. Fernando, por que você tem falado isso? Porque não existe uma ideologia por trás do pensamento do mandatário da CBF. A CBF ela é muito ligada à corrupção. Desde o Ricardo Teixeira, desde o Marco Polo Del Nero, todos os mandatários da CBF desde 1984, que é quando começa o mandato do Marcelo Teixeira ali do Ricardo Teixeira na CBF, né, são mandatos escusos, longos, mandatos que não têm
uma oposição. E aí vai se perpetuando, né, no poder, vai se perpetuando estatutariamente o presidente da CBF até ele sair por alguma manobra política, e aí a gente vai vendo tudo que existe assombrando ali a nossa base da seleção. Fernando, qual é o grande marco da CBF? O grande marco dos anos 80 do Ricardo Teixeira, perdão, quando ele assume a CBF, é transformar a CBF numa potência. Ali nos anos 80, a CBF ela regularizava sim os campeonatos de base nacional, o Campeonato Brasileiro, campeonatos como a Copa do Brasil, porém a CBF não era algo grandioso, né? A confederação era pequena, levada em consideração o poderio dos clubes. E aí a CBF vai, ao longo do tempo, adquirindo poder, adquirindo tamanho, adquirindo patrocínios, contratos, mudando a sua imagem, estabelecendo força através da sua imagem. Hoje a maioria dos clubes são reféns desse modelo, né? Reféns do que a CBF representa em âmbito nacional. Para se ter uma ideia, o Edinaldo ele é eleito, né? Reeleito presidente da CBF por aclamação. O que significa? Que as 20 federações que representavam a Série A no momento, elas votaram a favor. Né? Em âmbito nacional, as 27 federações votaram a favor. E a maioria dos clubes, tanto na Série A quanto na Série B, votaram a favor. Por que isso acontece? Aí entra um problema dos clubes. A gente agora vai começar a falar dos clubes para você entender o porquê que a gente tem essa ligação de CBF com os clubes. Os clubes, eles são nada mais, nada menos do que empresas, máquinas de fazer dinheiro. O clube gasta, o clube arrecada. O clube arrecada, o clube gasta. Para gastar, ele tem que trazer dinheiro para casa. E quem é que garante bons patrocínios? Quem é que garante bons contratos para o clube? A CBF. A CBF é responsável pela utilização, criação de campeonatos e principalmente a base de alguns contratos de permissões que os clubes acabam ficando na mão da confederação. E muitos dos clubes têm culpa disso, porque a ideia se passa por criar uma liga independente. Hoje em dia se fala muito da Libra, da LFU, da Liga Forte União, para os clubes saírem, né, do berço, da mão da CBF e caminharem, rumarem com as próprias mãos. É uma ideia muito forte. Contudo, o problema do ego inflado, né, dos presidentes de cada clube acaba atrapalhando. Né? Você tem, por exemplo, o BAP falando, o presidente do Flamengo, falando a respeito, né, das cotas de TV. Aí a gente vai buscar o Augusto Melo, que tinha a negociação com a Libra, acabou saindo um pouco dessa negociação, indo para outro player. Quando a ideia seria todos os clubes abrirem mão de um pouco e darem as mãos simplesmente abrindo mão de arrecadação momentaneamente para se criar uma liga única com todos os clubes gerando um padrão, uma força, como no caso aconteceu com a Premier League ali em meados de 2002 na Inglaterra. Tá? Fernando, por que essa questão da liga ela se torna importante para quem acompanha, para quem não acompanha? Porque quando você estabelece essa liga, você gera uma marca. Quando você gera essa marca, você pode potencializar essa marca de forma que você leve ela para fora. O Campeonato Brasileiro é um campeonato forte o suficiente para você estabelecer uma marca e levá-la para mercados como, por exemplo, mercado africano, mercado sul-americano, mercado europeu, mercado asiático, mercado da Oceania. Então você pode trabalhar com novos players de negociação, fazendo o clube ganhar bons contratos, bons patrocínios, melhores condições do que a CBF implementa. E aí a gente largaria a mão da CBF. Porém, um meia-culpa dos clubes, né, onde a gente já foi tentado fazer a primeira liga em meados de 2015, que foi um fracasso gigantesco aqui, né, Avaí, Fluminense, alguns outros clubes também tentaram, acabou não dando certo. Então, para a CBF largar a mão do Brasil, trabalhar somente em cima da seleção, como deveria ser, como é no caso a AFA na Argentina, como é no caso a AFA na Argentina agora, como é no caso
a Federação Inglesa de Futebol, a Federação Espanhola de Futebol, né? Trabalhar em cima somente da federação e não em cima dos campeonatos como um todo, e sim gerar uma marca para o campeonato andar com as próprias pernas. Aí a gente vai falar um pouquinho também de outro elo dessa corrente que acaba atrapalhando a nossa seleção. Esse elo se chama torcedor. A gente que é torcedor, que é dos anos 80, dos anos 90, a gente ficou muito mal acostumado com a nossa seleção. Nós pegamos uma geração, praticamente que era uma geração de ouro. Nós pegamos uma geração com Cafu, nós pegamos uma geração com Roberto Carlos, nós pegamos uma geração com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, pegamos uma geração com Dida, pegamos uma geração com nomes enormes, como o próprio Roque Júnior, né? O próprio Lúcio, o Alex, que nem chegou a entrar, a participar da Copa do Mundo, e é um dos grandes jogadores que nós tivemos na geração. Então nós tínhamos muitos jogadores acima da média, muitos jogadores com potencial de que, se não seriam melhores do mundo, seriam melhores em suas posições. A gente pega uma geração de 94 que ficou muito marcada pela questão do Dunga. O Dunga jogava, o Dunga mandava, o Dunga falava e o Romário resolvia com o Bebeto. Só que você pega aquela geração de 1994, você tinha o Dunga jogando muito, você tinha o Mauro Silva que jogava uma barbaridade, você tinha o Mazinho, você tinha o Raik, ele sequer jogou naquela Copa e ainda assim foi reserva do Mazinho. O Raik assombrou o mundo nos anos 90 ali com o São Paulo. Você tinha Romário, você tinha Bebeto, você tinha o Evair, que não chegou a jogar aquela Copa porque teve um problema de lesão, né? Não preciso sequer também falar de nomes como Branco, Ricardo Rocha, Tafarel, dentre outros. Aí a gente vai para 98, que a seleção também era muito forte. A gente tinha o Ronaldo, a gente já chegou a ter Edmundo, a gente tinha vários outros jogadores ali, o Tafarel em 98, dentre vários outros jogadores. Quando você chega em 2002, que você tem esses jogadores e que ganharam também o Penta, a gente acaba ficando mal acostumado. A gente fica, de certa maneira, esperando o melhor. Tanto que na geração de 2006 não existiu uma preparação. E eu considero a geração de 2006 uma das mais talentosas do Brasil, perdendo só para 70 e 82. Você pega a geração de 2006, a gente tinha Cicinho, a gente tinha Juninho Pernambucano, a gente tinha o Quadrado Mágico com Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, a gente tinha Zé Roberto, a gente tinha Gilberto Silva, a gente tinha Rogério, Marcos, Dida, Cafu. Nós tínhamos Roberto Carlos, tínhamos grandes jogadores em uma seleção que já era robusta depois de ter ganhado uma Copa do Mundo. Já tinha um entendimento. No caso, em 2006 a gente perde a preparação. E com o afago da Lei Bosman, né, ali no final dos anos 90, a Lei Pelé também no final dos anos 90, a gente começou a nossa moeda a perder potência. Então, entrando na parte econômica agora, tá? O nosso real não conseguia mais brigar, entrar em potência com dólar, potência com euro, potência com a libra esterlina, tá? Ali na Inglaterra, e a gente acabava perdendo os nossos grandes talentos para o mercado europeu. Então, um dos fatores que chega a marcar a geração de 2010 é que a gente começa a perder jogadores que vêm do mercado nacional. A gente começa a perder esses jogadores, tá? E aí só vai diminuindo. 2014, 2018, 2022, o número de jogadores que advém do Campeonato Brasileiro para a seleção acaba ficando menor. E isso gera um outro problema. Lembra que eu falei que a Lei Bosman potencializou as moedas de fora? Então, o que isso significa no tatiquês, no futebolês, como a gente costuma falar? Na questão do futebol, quando a moeda de fora se valoriza, eu não ganho em dólar, eu não ganho em euro, eu ganho em real. Então eu preciso equiparar a minha arrecadação, eu clube preciso equiparar a minha arrecadação com o que a Europa está tendo, com o que a Europa está produzindo. E para isso eu não posso ficar no vermelho. Lembra também do que a gente falou dos clubes ficarem de mãos dadas com a seleção no começo do vídeo? Esse é um fator preponderante que se torna muito importante para o clube ficar de mão dada com a CBF.
Porque o clube precisa o quê? O clube precisa vender. O clube precisa da recorrência da venda para se manter nos trilhos. Hoje em dia, de 20 a 23% das arrecadações dos clubes da Série A, do Campeonato Brasileiro, é voltada para a venda. Então você tem várias entradas no clube, né? Entradas de dinheiro. Você tem bilheteria, você tem patrocínio, você tem marketing, você tem publicidade, você tem ingresso, você tem venda de jogadores, você tem acordos, naming rights, você tem placas de publicidade, mas a recorrência da venda, assim como o direito de imagem citado anteriormente quando a gente estava falando dos campeonatos aqui e da CBF, é algo muito importante para o clube, porque é quase, em alguns casos aqui, a metade do valor do que o clube arrecada durante o seu ano letivo, né? O seu, não letivo, mas assim, o seu ano econômico, né? Então o que acontece? O clube acaba ficando refém da CBF, o clube acaba ficando refém das convicções de uma moeda já passada, de uma moeda já fracassada com uma inflação enorme, tendo que vender, tendo que gerar, isso se torna um processo repetitivo, tá? Eu sou o clube, eu tenho que vender. Se eu tenho que vender, qual se torna o próximo problema dessa corrente de evos? O próximo problema dessa corrente de evos significa eu tenho que vender. Eu tenho que olhar quem quer comprar o meu produto e entender qual é a necessidade de quem quer comprar o meu produto. Então nós, os clubes, olhamos para quê? Olhamos para a Europa, olhamos para a Ásia, olhamos para a Oceania, olhamos para todos os mercados para entender o que eles precisam. E a Europa costuma buscar muito aqui no Brasil o quê? Zagueiro, lateral, ponta. Eles não têm o costume de buscar as carências que nós temos na nossa seleção. Quais são nossas carências hoje? A seleção ela tem muito problema de laterais. E os laterais lá fora estão em demasia. Você tem Di Marco, você tem Frimpong, você tem Grimaldo, você tem Koundé, você tem Hakimi, Nuno Mendes, apenas para exemplificar alguns laterais em profusão que a gente tem lá fora. Aqui saem laterais também, mas nós temos uma certa profusão lá fora. Lá fora a gente tem muito meia. Por que a nossa seleção não tem meia? Nossa seleção não tem meia. A gente cria o lateral lá para fora. A gente não cria o lateral para ser usado como era nos anos 90 aqui. Nos anos 90 o clube tirava o lateral da canteira, da base, colocava ele para jogar, utilizava dentro da sua necessidade. Cada clube ele utilizava a base de acordo com a sua necessidade. E logo a seleção tinha necessidades atendidas nos anos 90 e nos anos 2000. Necessidades essas que hoje a gente não pode ter atendidas mais porque a gente não trabalha em cima do que a gente precisa. A gente trabalha em cima do que a Europa pede pra gente, do que o nosso comprador precisa. Você pega o camisa 10, né? Vamos pegar aí os camisas 10 que a Europa tem. A Holanda tem o Xavi Simons ali no Leipzig. O Bayern de Munique tem aí o Jamal Musiala da seleção alemã, o Thomas Müller da seleção alemã. Você tem o Bayer Leverkusen também com o Florian Wirtz da seleção alemã. Você vai no Real Madrid, o Jude Bellingham da seleção inglesa é o camisa 10 dos caras. E a gente não precisa nem falar de muito. Você vai no Barcelona, tem o Dani Olmo da Espanha. Você vai no Arsenal, tem o Odegaard da Noruega. Você vai no Brentford, você tem o Damsgaard da Dinamarca. Você vai me fugiu agora. Você vai no Real Madrid mesmo, você tem o Modric ali da Croácia. Então a profusão de camisas 10 ela é muito grande. A Europa não tem necessidade de ter muitas camisas 10. Eles utilizam com muita demasia. O ponto atacante, você pega os atacantes que o Brasil acaba cedendo lá para fora, você vai ver Endrick, você vai ver Estevão, você vai ver Antony, você vai ver Vitor Roque, apenas alguns exemplos para serem citados. Eles utilizam muito, por quê? É uma questão que sai muito daqui. A gente utiliza e vira o canhão da nossa base em cima disso. Tanto que você pega as safras de jogadores da maioria dos clubes do Brasil. Vamos pegar o Palmeiras, a gente falou de Endrick e falou de Vitor Roque, né? O Vitor Roque veio para o Palmeiras, mas o Vitor Roque era do Cruzeiro. Você vai no São Paulo, você tem o Rian Francisco e o Ferreira. Ferreira esse que era do Flamengo. Então você vai no Corinthians, você tinha o Wesley, que era um ponta que virou um lateral. Ou seja, já era um cara que jogava como ponta.
Então você tem diversos atacantes que a gente utiliza, não para nossa necessidade, e sim para utilizar lá para a Europa. Zagueiros também tem muita profusão, a gente falou do Vitor Reis um pouco antes, do Palmeiras, vendido para o City, o Beraldo do São Paulo, o Murilo do Corinthians, que agora está na seleção brasileira, o próprio Corinthians que tem o João Pedro Choca ali, a gente fala do Palmeiras que tem o Benedetti, né? Então assim, outra posição que a Europa olha em profusão para a gente, né? Eles trabalham em profusão em cima disso, zagueiros, eles trabalham em cima de volantes, eles trabalham em cima dos nossos atacantes. O resto a gente não tem muito o que criar, porque a gente não vai vender, a gente não consegue ter a recorrência da venda alta. E aí é uma falha da nossa base. Já falamos da maioria desses problemas, vamos falar agora de uma questão além da torcida, né, dos jogadores. Primeiro eu reclamei da torcida que a gente ficou mal acostumado. E agora eu vou voltar para elencar, né, o final desse ponto. Porque no começo eu falei que a gente acompanhou muitas safras boas na seleção. E agora com as safras ruins, a gente fica afastado. Ah, mas a seleção não presta. Ah, mas na seleção só tem Enzo. Ah, mas na seleção tem isso, tem aquilo outro. Será que na seleção só tem cara ruim? Sim, tem muito cara ruim na seleção, tá, gente? Tem muito cara competente, muito cara bom, muito cara acima da média. Mas também tem uma questão de nós, torcedores, dentro da nossa passionalidade, que acaba atrapalhando o processo também. O torcedor ele tem que entender que ele faz parte do processo da instituição e da agremiação para poder andar. Vamos pegar a Argentina, que bateu na gente com a mão aberta ontem, para poder explicar de melhor forma. A Argentina bateu de mão aberta, tudo aquilo. A Argentina ficou 28 anos sem ganhar uma taça. E quando ela ganha ali em 2021. Ela ficou de 93 até 2021 sem ganhar nada. Ela ganha ali com o pessoal do Messi. É um chororô, gol do Di Maria na final. A torcida argentina, ela não se afasta, né? A AFA tem muitos problemas, não vou entrar em consideração os problemas que a AFA tem e deixa de ter aqui, tá? Mas eu vou falar exclusivamente da torcida dos caras. A torcida dos caras não abandona o time, não abandona a agremiação, a instituição seleção argentina. Assim como os jogadores. A nossa torcida, ela já tem um grande problema. Existe um afastamento, um descolamento entre torcida e seleção brasileira. Muito por conta também das políticas erradas da CBF, tá? Que teve Marco Polo Del Nero nesse meio, agora Edinaldo Rodrigues. Então a CBF ela precisa ter o entendimento que a seleção precisa estar colada com o seu público, tanto na visão como no entendimento de valor, que isso tem uma determinada importância. E aí a gente vai entrar nos jogadores, né? Vamos pegar e falar um pouquinho, bem rápido, sobre a questão do Rafinha com o Romário, né? Vamos dar porrada em argentino, vamos bater na cara. Como era o Romário falando ali, eu até entendo, porque realmente é o programa do Romário, é a TV do Romário, então o Romário ele simplesmente vai chegar e vai condicionar o programa de forma que o interesse dele seja atendido. O Rafinha é somente o convidado. Então o Rafinha ele teria que entender o momento da seleção brasileira e principalmente o que ele fala. Hoje os veículos de comunicação dão muita potência para o que é falado. Então, por exemplo, é óbvio que, por exemplo, o áudio do Rafinha conversando com o Romário, falando que ia bater nos caras no campo, que ia bater nos caras fora do campo, foi utilizado pela seleção argentina. É muito óbvio. Né? É muito óbvio essa questão. E aí a gente tem outra questão do jogador que acaba pesando, que seria, no caso, o descolamento da instituição com o jogador. Você está nos anos 70, anos 80, anos 90, até o começo dos anos 2000, existe uma paixão, uma lealdade, uma questão de princípios e valores do jogador brasileiro com a nossa seleção. O sonho do jogador nos anos 2000 não era ir para a Europa. O sonho do jogador nos anos 2000 era jogar pelo clube de coração, era ser campeão, era marcar o teu nome como um grande ídolo para depois o jogador ir para a Europa, para depois o jogador alçar coisas maiores. É marcar o nome na seleção, é ganhar uma Copa do Mundo. Hoje em dia você pega até algumas especificações, você pega ontem a briga do Otamendi com o Vini Júnior, o Vini Júnior falando que tinha 2 Champions, aí tem a briga do Rodrigo com o Depou, o Rodrigo falando que o Rodrigo também ganhou Champions. A questão ali parece uma proximidade, um entendimento de que a vida deles no
clube que eles estão hoje, no caso o Real Madrid ou qualquer outro europeu que a gente possa fazer menção, é mais importante do que a seleção representa para os atletas, né? Eu, por exemplo, não via a Argentina perdendo para a seleção, perdendo para a seleção brasileira, né? Por quê? Porque quando o argentino ele pega e coloca a camisa, se ele tiver que quebrar a perna literalmente pelo companheiro, se ele tiver que se matar pela seleção, ele vai. Ele não vai pensar duas vezes para poder fazer algum sacrifício pela sua seleção. Isso na nossa seleção não existe. Isso na nossa seleção é um retrocesso. É um retrocesso porque o jogador ele se descola do espírito da seleção, do espírito de Copa do Mundo, do entendimento do que a nossa seleção consegue e necessita como planejamento, como órbita, como entendimento de capacidades e de ambiente. A gente é jogador, não importa se eu jogo no Real, no Barcelona, no Bayern de Munique, é a seleção. Nós estamos falando da seleção, de Copa do Mundo, tá? Saindo dos jogadores agora, a gente vai entrar em dois tópicos para poder finalizar o vídeo, que é treinador e é metodologia, tá bom? Fernando, vamos começar pelo mais difícil, que eu não entendo as palavras. A metodologia é simplesmente o método, a sistemática, o modelo de trabalho que a gente, como seleção, como agremiação, entende e enxerga o futebol. A seleção brasileira ela não começa da seleção principal, a seleção brasileira começa da formação do atleta. O atleta é formado lá embaixo, o atleta ele começa lá de baixo, então ele começa com seus 14 anos na seleção sub-15, tem a seleção sub-17, tem a seleção sub-21, aí você sub-18 e sub-21. Então você tem 4 modelos de seleções. Esses 4 modelos de seleções, cada um tem um método de jogo diferente. Então imagina você como um moleque entendendo o futebol de uma maneira que, olha, eu tenho que pensar o futebol de uma maneira. Daqui outro ano eu penso de uma maneira diferente. Ó, o lado do campo, um meio do campo que eu vou utilizar, o espaço que eu vou utilizar vai ser outro. Olha, o meu pensamento, o estilo de jogo, a ocupação de espaços, o método, a aplicação de jogo, como o jogo funciona, como que eu penso o jogo, o modelo como o jogo flui de acordo nesses 90 minutos, ele vai mudando de base para base. Então, sai do sub-15 é uma coisa, vai pro sub-17 é outra, vai pro sub-18 é outra, vai pro sub-21 é outra. O atleta, ele não fica formado literalmente. Ele consegue as valências técnicas, né? Olha, tecnicamente eu sei bater na bola, tecnicamente eu sei dominar, fazer um passe e tudo. Mas e o modelo de jogo? E o entrosamento? E a identidade de jogo? A Espanha fazia isso desde o Luís Aragonês, né? Ali em 2006, quando eles não vão tão bem na Copa do Mundo, depois eles passam com o Luís Henrique aí um certo perrengue, e agora eles foram campeões da Eurocopa, e vem com uma geração muito forte. Por quê? Porque você tem moleques novos e que tem a mesma metodologia, a mesma aplicação, o mesmo entrosamento, o modelo de jogar junto, de saber o que vai fazer, de quais espaços devem jogar, de como devem se aplicar, desde que eles tinham seus 14, 15 anos. A Espanha faz isso. Então nós estamos perdidos, nós como identidade, como seleção, estamos completamente perdidos, sem saber o que fazer, onde que eu vou aplicar. O jogador ele se perde. Em cada seleção é como se fosse a cada empresa praticamente. Então a cada empresa ele entra, passa um ano, passa dois, passa um ano, passa dois. Algo completamente diferente. Ele não cria raiz, ele não cria o vínculo, ele não tem o entendimento de cada ponto da empresa, do que é importante, do que é necessário. O campo fala. O campo fala muito. E pra gente finalizar, a gente vai falar do Mr. Dorival, né? O Mr. Dorival foi outro erro do Edinaldo, porque o Edinaldo ele tem essa questão. Vou pegar o técnico do momento, coloco lá e vejo no que dá. É nítido que o Dorival não está pronto, não está nem perto de estar pronto para a seleção brasileira. Tanto que na última convocação, você tem a questão do Neymar. Ele deixa informado em entrevista coletiva que ele escalou, né? Ele convocou a seleção para jogar no entorno do Neymar. Não existia um plano B. E o Neymar acaba lesionando, o Neymar acaba machucando e o Dorival fica com a bomba na mão. Ele já tem um problema grande com a Colômbia, por quê? Porque ele não treinou com
um camisa 9. Tanto que o Endrick nem é convocado. E depois que o Neymar é cortado, ele convoca o Endrick. Para se ter uma noção de que o Dorival ele não imaginava que o Neymar poderia ou não jogar. O Dorival tá perdido na sua falta de convicção. O Dorival, ele tá completamente fora de órbita, fora de realidade. Tava cego que ele poderia contar com o Neymar e sequer pensou em um plano de contingência, um plano B ali para salvar a seleção no caso do Neymar não poder jogar. E é tão complicada essa questão que ele sequer trouxe volantes para sua seleção. Ele encheu ela de atacantes pensando no Neymar camisa 10 para gerir, né, para abastecer todos esses atacantes que ele teria. Então ele traz Vini Júnior, Rodrigo, Savinho, Matheus Cunha, agora sai o Neymar, então já veio o Endrick, tinha um Rafinha também. Não tem problema você trazer alguns jogadores que têm a capacidade de jogar como camisa 10, como é o caso do Rodrigo e do Rafinha, desde que você tenha meio-campistas que joguem na sua função para auxiliá-los. Contra a Argentina, o Brasil teve que jogar com o Joeliton. O Joeliton é um atacante que recuou para jogar como volante. Então, por mais qualificado e capacitado que o Joeliton seja, você deixar ele exposto como o Dorival o deixou na hora do jogo, acaba se tornando um erro. Então, para a gente finalizar o vídeo, para apresentar as considerações finais, o X da questão que acaba deixando a seleção no problema que ela está hoje, né, no limbo que a seleção está hoje, é que a gente não tem só um culpado. A gente tem a torcida como culpada pelo afastamento, a gente tem o treinador que não chega nem perto de ser qualificado para a nossa seleção, a nossa própria seleção com uma safra de talentos que não é tão forte comparada a outras, tem seu certo talento, mas não é tão forte comparada a outras. A gente tem o problema da nossa CBF, do presidente da CBF, que eu considero como um dos principais problemas, e a gente tem a questão dos clubes. Então, assim, você tem diversos moldes e modelos que acabam gerando o cenário que a seleção brasileira se encontra hoje, tá? Pessoal, foi um prazer falar com cada um de vocês. Por favor, deixa o like, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Logo, logo vemos com mais vídeos aí pra vocês. Aquele abraço, tchau, tchau.